o avivamento na vida do apóstolo Pedro. Como é escola bíblica, nós vamos basear o nosso estudo na Bíblia. Aqui em Atos do Espírito Santo, em capítulo 2, versículos de 14 a 24. Atos 2, versículos de 14 a 24. Aqui está escrito assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Meus irmãos, pensando em avivamento, nós aprendemos em aulas anteriores que o avivamento nasce de um problema, de uma permissão de Deus para que sejamos tirados da zona de conforto. E aqui é uma reação, o avivamento é uma reação a um fato. Mataram Jesus. Se mataram Jesus, iam matar todos os seus discípulos. Isso gerou medo e gerou uma mobilização. Diferente do que acontece com muitas pessoas, nessa época de crise, eles ficaram juntos, com medo, num único lugar, numa casa de algum deles lá. Isso gerou uma reação, e normalmente as reações, embora sejamos a maioria uma sociedade patriarcal, quem teve coragem de sair da toca foram as mulheres. Jesus apareceu primeiramente às mulheres. E quem eram essas mulheres que foram ao túmulo? Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres que cuidavam dele. Foram com medo, mas como eram mulheres altamente oprimidas historicamente, quer saber? Eu não tenho nada a perder, eu vou para cima. E elas foram, com medo. Né? A Bíblia nos mostra que elas tiveram medo, mas foram. E os homens ficaram lá, quietinhos, com medo na casa.
E por quê? Esse era um problema. Ser discípulo de Jesus em alguns lugares do mundo, naquela época, era... Bom, ele não vai mais tocar. Naquela época, e hoje em alguns lugares do mundo, significa uma decisão mais de morte, do ponto de vista físico, do que de vida. E o que aconteceu? Diante desse problema, nós, cristãos, reagimos melhor sob pressão. E elas voltaram e falaram. Dos discípulos, o único que chegou depois foi Pedro. E falaram, e Jesus falou, vai dizer a Pedro e aos meus irmãos, não eram todos irmãos, por que Jesus citou o nome de Pedro? Porque o Pedro era fora da curva. Pedro era um dos melhores amigos de Jesus. Pedro era impulsivo. Pedro é um cidadão acima de qualquer suspeita. Mas Pedro estava mal. Pedro traiu Jesus, né? E Pedro estava... Nem pescar ele conseguia mais. Quando Jesus chegou lá para falar com Pedro, ele estava nu. Nem se vestia, ele se vestia mais. De tão fora do prumo que ele estava. E esse era o Pedro. Foi o Pedro antes do avivamento. Um ministério infrutífero, ele perdeu o rumo. O Pedro, e a queda do Pedro, sabe quando começou? Quando ele se sentiu acima de todos. De maneira nenhuma vai acontecer isso com o Senhor. Arreda-te de mim, Satanás. Jesus tinha acabado de elogiá-lo, né? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E, mediante esta afirmação, Jesus elogiou Pedro. Mas, logo na sequência, ele falou, olha, importa que eu dei a minha vida por vocês. De modo algum isso vai acontecer. Aí, o mesmo Jesus que elogiou Pedro, falou, arreda-te de mim, Satanás. Isso é muito forte. Mas com Pedro, tudo era intenso. Eu não sei se vocês têm alguma coisa de Pedro, mas eu tenho um pouquinho de Pedro, né? Do lado bom e do lado ruim também, né? Então, irmãos, o avivamento nada mais é do que o derramar de Deus de dons espirituais pela ação do Espírito. O avivamento só acontece pela ação do Espírito Santo, que convence a gente de que nós somos pecadores, tipo, nós não somos grande coisa. Tem muita gente que se acha no reino, acima dos demais. Essa disputa de poder é terrível, mata muitas igrejas. E quase matou o grupo de Jesus, com aquele pedido da mãe de Tiago e João. Ai, Jesus, meus filhos são tão bonitinhos, na tua glória, dessa bênção que um sente de cada lado, que eu quero meus filhos bonitos na fita. Isso é poder. E isso gerou uma confusão no grupo, de maneira que eles não puderam ter comunhão sem a intervenção de Jesus. Todo mundo ficou revoltado. E a mãe nada mais fez do que aquilo que eles não tinham coragem de fazer, que foi rogar a Jesus por esta projeção, né? A gente percebe que Pedro, no seu impulso, ele era meio zelote. Viu coisa errada, ele já puxou a peixeira, né, puxou a espada e já arrancou a orelha do Malcom, achando que estava fazendo uma coisa certa. Que Jesus, Pedro, você não entendeu nada, guarda aí. E curou a orelha do cidadão. Poxa, Jesus, mas eu estou te defendendo, né? Ele ficou em crise e ele desanimou, ali ele esfriou.
E na igreja acontecem coisas que fazem a gente esfriar se a gente não estiver na unção. E uns são e outros não são. E Pedro, qual foi a queda do Pedro? O improvável de desanimar. O Pedro é pedra, o nome Pedro quer dizer pedra. O Pedro era pedreira mesmo. O que aconteceu com o Pedro? Ele passou a seguir a Jesus de longe. E todos nós precisamos seguir Jesus de perto, porque senão na nossa humanidade a gente cai, não é? Então, tem muito crente na igreja que, como Pedro, se acha autossuficiente, mas sem a gente estar junto em comunhão, que é a base. É por isso que tem tanta briga na igreja, menos na nossa, né? Certo? Certo, Karine? Na nossa não tem. Tem na Assembleia de Deus, que escreveu o livro. Por isso tem tanta briga na igreja. Sabe por quê? Porque a ação máxima de Satanás é impedir o avivamento que nasce da nossa comunhão sob a ação do Espírito Santo, que convence a gente, num domingo desse lindo, de sol, de calor, a vir para a igreja. E nós já somos uma igreja privilegiada. Aqui tem ar-condicionado, né? Mas tem igreja que você frita. Na igreja de onde eu vim, há muito tempo, eu estou falando de quase 40 anos, gente, vir à igreja era passar apuros. É você sentar, não tinha membros, era bem pequenininha, né? Aí vinham os cachorros, as pulgas subiam nos irmãos durante o culto. A Paula, então, chegava toda pulgueta em casa, mas aqui não, aqui na nossa igreja é filé, um templo lindo desse. Isso aqui funciona. Nós não ligou hoje, mas também, às vezes, é facinho dar uma briguinha por causa disso aqui, como nas empresas. Tem irmão que passa mal, né? Então, a gente está buscando o que a saúde aí, a Anvisa disse para colocar. Olha, a Anvisa que disse, então está dito. Então, amados, Pedro passou a seguir Jesus de longe. Até Pedro precisou ser tratado. E quem é que trata os que estão seguindo a Jesus de longe? É o próprio Jesus. E é o próprio Jesus, através do seu Espírito, que trata a gente para que nós demos frutos dignos de um avivamento. Para que a gente... E Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. E hoje é proibido, né? Eu recebi de uma irmã da igreja... Na internet, às vezes, tem coisas boas, né? Às vezes, ela é a infernet. Mas na internet tem coisa boa. E o que acontece? Me mandaram assim, o crente raiz, no passado, o pastor pregava contra o pecado, o cara mudava de vida. Hoje, ele muda de igreja, né? Hoje está em voga o evangelho light. Não existe evangelho light. Jesus pega pesado, né? Quando ele repreendeu os escribas e fariseus, ele chamou a atenção a algumas pessoas aí que estavam com desculpinha, né? Ai, Jesus, dava a impressão que Jesus era insensível. Ai, Jesus, sabe como que é? Eu quero te servir, mas meus pais morreram. Dá a impressão que Jesus era insensível, né? Deixa eu enterrar meu pai. Ele falou, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Jesus falou isso, né? Aí teve outro. Ai, Jesus, eu comprei um campo. Deixa eu cuidar do campo, né? O meu trabalho. Botou outras coisas acima de Jesus na sua vida. O que Jesus falou? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás.
Eu que já sou de cidade, eu não tenho uma experiência no campo, mas morei numa cidade que era um sertãozinho, Jaguariúna, e esse negócio, hoje, já está tudo automatizado, mas naquela época de Jesus, quem estava arando a terra tinha um boi e tinha um negócio que normalmente era de madeira. E aquilo, aquela ordem, aquela reta da semeadura, tem a ver, se for torto, dá alguma coisa ruim. Então, você tem que olhar para frente, senão o boi vira e fica aquela coisa torta. E o caminho de Deus é o caminho da retidão, até na plantação. E aí, por isso Jesus falou, quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. O nosso arado não tem retrovisor. A nossa vocação é andar para frente. Só que o estilo religioso marcado, o que marca o nosso tempo, é estilo Michael Jackson, Moonwalk, anda para trás. E Deus nos fala na sua palavra que se o justo retroceder, o Senhor não tem prazer nele. A palavra de Deus para nós é, diga ao povo que marche. Mas Jesus, não tem jeito, o mar vermelho na nossa frente. Moisés estava com medo, e Moisés não era medroso. Gente, se tinha um cara corajoso, era Moisés. E agora, Deus, o que eu faço? Você é o pastor. Diga ao povo que marche. Mas o mar, os egípcios, eu sou contigo, estende o teu cajado. E o que aconteceu? O mar se abriu, passaram em seco. E os egípcios se afundaram no mar. Moisés, ao confiar no Senhor, com medo, não é pecado ter medo. Até Jesus teve medo. Se tornou em sangue o seu suor no movimento de pavor. O problema é o medo nos paralisar. Nós rendemos mais sob pressão. Sabe? Então, Moisés, quando ele confiou em Deus, o mar se abriu. Se reavivou o chamado dele. Eu não estou contigo? Eu não te dei autoridade? Eu não fiz as pragas do Egito? Você está com medo do quê, Moisés? Você está comigo. Aí ele disse ao povo para marchar. Eu estou falando de mais de 1 milhão de pessoas passando ali, e passou em seco, né? Agora, a esquadra, né, o exército do Egito era poderoso, e eles confiavam nos seus cavalos, nos seus carros, que dava medo. Os caras eram bons de guerra, e estavam com sangue nos olhos, eles queriam matar todos, a começar de Moisés, que foi criado por ele. E aí, no meio, o povo já tinha passado, tipo, foi missão impossível mesmo, sabe? Tocou aquela musiquinha, taranã, taranã, né? E eles ali, com medo, e andando, quando eles botaram o pé no outro lado do Mar Vermelho, os egípcios já estavam vindo, estavam no meio. E o inimigo afundou-se no mar, porque aquela barreira espiritual se abriu e fisicamente eles morreram no mar. Daí vem o versículo bíblico: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E é difícil falar isso com medo. E nós confiamos. Hoje, só Deus pode dar um jeito nessa situação que a gente está vivendo, dentro e fora da igreja. O mundo está de perna para o ar. E está gritando, porque Satanás, ele quer que a gente acredite que ele é maior do que realmente ele é. Eu não sou de assistir carnaval, mas esse carnaval, quem ganhou lá no Rio foi a Viradouro, a serpente. A serpente campeã dançando. Mas é lógico que é a serpente, né?
Hoje, esse ano, teve também o Macetando versus o Apocalipse, teve uma briga, e está tudo errado, né? Só Deus para dar um jeito nisso. Se nós já somos crentes, nós temos que ser mais crentes ainda. Por quê? Você vê até o Pedro, um cidadão que não tremia. Aí nós vemos esse Pedro antes do avivamento, antes do Pentecoste. Foi o Pedro que traiu Jesus, foi o Pedro que passou a seguir Jesus de longe, que negou diante de duas criadas e depois diante dos outros. O cara que estava se aquecendo em fogo estranho, porque o Pedro, quando negou Jesus, ele estava se aquecendo na roda dos inimigos, esses mesmos que mataram Jesus e estavam escarnecendo dele. O Pedro, um dos melhores amigos, se não o melhor de Jesus, estava se aquecendo em fogo estranho. Estou me segurando para não falar, mas vou falar. Recebi Reels, hoje não é Reels, tem outro negócio, shorts, de irmãos no carnaval. E aquela ala puritana hipócrita ali dançando no carnaval. É tudo crente. Para com isso. Não é crente da outra igreja, crente que já estão fora da nossa igreja há muito tempo, estavam lá se chafurdando na lama. E as palavras de Jesus são duras. É como o cão que voltou ao vômito. E eu estou falando porque eu estou estendendo o meu cajado. Sabe, a gente tem que se ligar. A noite já vai alta. Jesus está às portas. Nós temos que ser as virgens prudentes, que estão com óleo nas suas lamparinas. Isso simboliza o Espírito Santo, o óleo. Simboliza a cura e simboliza a unção do Espírito. Todo rei, todo pastor, todo presbítero só o é depois que é ungido, com a imposição de mãos. Isso não é uma piada, não é brincadeira, isso é muito sério. E a Bíblia é bem clara que quando fala que com Deus não se brinca. Aqueles rebeldes morreram no deserto. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá. Aqueles que foram rebeldes, que fizeram Moisés, o pastor, tropeçar, chegou até a porta da cidade lá e não entrou, parece que Deus foi muito duro com ele, né? Esses não entraram no descanso do Senhor. E isso é muito sério. E hoje, em se cumprindo a profecia bíblica da grande apostasia, o grande esfriamento espiritual, esfriamento do amor, esfriamento de parte significativa da igreja para com as coisas de Deus, hoje, muita gente outrora firme, e isso é um processo, não é da noite para o dia que isso acontece. É um processo contínuo, como o avivamento também. A pessoa vai se afastando, se afastando, se afastando, até que parece que foram arrebatados. E o que a gente tem que fazer? Tem que buscar o avivamento. Jesus está tratando com a gente. E está acontecendo. Irmãos, vocês são testemunhas do que Deus está fazendo aqui na nossa igreja, começar na minha vida. Isso é bom, isso é resposta de oração. Dona Edith. Então, porque a gente tem uma tendência de, quando as coisas melhoram, a gente dá relaxo, a gente se acomoda. E Deus, por amor, Ele nos tira da zona de conforto, como está fazendo agora.
Tá? Então, para que haja o avivamento, tem que haver um problema. Na época de Jesus, foi a chegada dele. Estava o caos, estava uma corrupção generalizada. Jesus chegou, problema. Mataram Jesus, outro problema. Ele ressuscitou, outro problema para os inimigos dele. Aí veio a igreja, o problema da perseguição, aí se espalhou. Depois, a igreja que era perseguida se misturou com o poder, outro problema, a igreja virou mais assassina do que os não cristãos. E eles gostavam, o primeiro churrasco foi mulher, eles adoravam botar a mulherada na fogueira. Né? Joana d'Arc é um exemplo. E hoje tem uma igreja de adoração, Nossa Senhora Joana d'Arc. Se a gente fosse espírita, devia estar, vocês me mataram agora. Né? Mas nós não somos espíritas, já acabou o sofrimento dela, e a vida continua. Aí, a igreja e Estado já provou que não funciona. Né? Historicamente, foi uma tragédia. Aí, o tempo pós-avivamento, da vinda de Jesus e do espalhar da igreja, em que a igreja dominou o mundo, deveria ser a idade da luz, mas é conhecida historicamente como idade das trevas. De tanta maldade, foi um atraso. Né? Aí veio a reforma. E todas as vezes que Deus reforma alguma coisa relevante no mundo, não essa reforma do arrepio aí que está havendo aí, e lota as igrejas, né? Estou falando da reforma na palavra. O padre lá, o monge, o Lutero, teve encontro com a carta de Romanos, e isso mudou o mundo. Ele fez as institutas, depois vieram outros reformadores, como Calvino. Mas antes de Lutero e de Calvino, todo mundo que tentou morreu, assassinado pela igreja que cobrava as indulgências, títulos eclesiásticos e tickets de entrar no céu. Indulgências e simonias. Né? Aí passou tudo. Tá, depois da reforma, a história veio, aí começou outra guerra. Ciência e religião. Porque logo depois da reforma, houve o renascimento. Nicolau Copérnico, Leonardo da Vinci, né? Até hoje tem gente discutindo se a Terra é redonda. Nós estamos no nível de... Aí nós estamos na reloucura, que é o tempo que a gente está vivendo hoje, onde há um processo de mundanização. A grande estratégia começou com Constantino, que disse, bom, já que eu estou matando os caras, não posso vencê-los, vou me infiltrar no meio deles. Fala, Cairo. Cobrou. Então, até na história... Jundiaí é uma das cidades mais antigas do Brasil. E aí, teve esse episódio aí do Conde de Parnaíba, casou com a Baronesa do Japi. É tudo o nome que tem as ruas aí. O que acontece? Para liberar, fizeram um jejum, né, uma semana pão e água, e 30 contos de réis, aí pode tudo, aí casou. Numa circunstância maior, na Primeira Guerra, começou porque o rei lá, o Henrique VIII, e ele era mulherengo, como a maioria dos reis, e ele, vocês sabem que ele estava destinado a casar com uma mulher feia, mas ele renunciou à igreja, renunciou a tudo por causa de uma mulher bonita. E aí ele se auto-intitulou o dono da igreja, ele é o papa da igreja até hoje, e a briga começou por causa
disso também. Foi a gota d'água, um namoro indevido, né? Mas o que isso tem a ver com avivamento? Nós vemos nesses avivamentos históricos que Deus controla a história. Nós, os seres humanos, queremos brincar de Deus. A gente clona, a gente faz tudo, faz coisas maravilhosas. E Jesus, e o Senhor, na sua palavra, na profecia de Daniel, disse que nos últimos tempos se multiplicaria a ciência. De maneira que hoje a gente faz coisas incríveis, né? O ser humano, ele é dotado de uma capacidade, como é que pode? A televisão é uma coisa incrível, você liga aquele troço, não precisa nem ir mais lá. Você quer conversar com uma pessoa do outro lado do mundo, você liga esse trem aqui, que é uma escravidão, não é do bem e nem é do mal, depende do uso que você faz dele. E você fala com um cidadão que está lá, né? Não deu nem para sentir saudade da Paula, lá do outro lado do mundo. A Paula é minha esposa. Por quê? A gente está se falando mais na distância do que quando está junto, né? E não estamos brigando mais. A gente briga, mas a gente se ama, né? Faz as pazes no mesmo dia. Porque nós somos muito diferentes. É facinho a gente brigar, né? E você vê, ontem estávamos juntos, Paula não foi, mas mandou o enviado, meu filho, que pegou no meu pé o tempo inteiro. Até o barulhinho de uma bomba lá, ele criticou e eu desliguei. Então, amados, por que nós estamos dizendo isso? Dentro do texto de hoje, nós vemos, na aula passada, vimos o derramar do Espírito, que foi o Pentecoste. E hoje, nós vamos ver o que aconteceu com Pedro depois do Pentecoste. Houve uma transformação, sabe? Por quê? Todo mundo sabe que os discípulos eram uns caipiras, uns pescadores. Ninguém era doutor, nada contra os doutores, mas ninguém era doutor, pós-graduado em Harvard. Não tinha. Era um pescador. E ser pescador não era uma profissão muito popular, nem marceneiro. Era digna, mas ninguém sonhava em ser pescador. E Jesus executou a maioria dos seus feitos, dos seus prodígios aqui na terra, numa região de pescadores, a região da Galileia. Um dos símbolos do cristianismo, tem nos carros, é um peixe, né? Então, Pedro não era um doutor, devia ser até pesado de língua, devia ser um homem rústico. Com o toque do Espírito, depois do Pentecoste, depois do tratamento que Jesus fez com ele, volto a dizer, nem se vestir, ele estava se vestindo. Quando Jesus chegou para tratá-lo, ele estava nu. Pescando, ele era pescador, ele não conseguia pescar nada. Quando Deus nos chama para um propósito, e a gente está fora do propósito de Deus, nem o que a gente sabe fazer vai para frente, porque a bênção está no centro da vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Jesus teve aquele clássico, teve o jantar, e Pedro calado ali, né? Jesus foi reconhecido no partir do pão, começou o avivamento aí. Nossa, ele não morreu, ele está vivo. Se bem que as mulheres falavam, mas é coisa de mulher, né? Elas falavam, a sociedade era machista e patriarcal, ninguém deu atenção ao que as mulheres falavam. Mas eu vi o Senhor, bebeu, mulher. Ninguém deu, né? E aí Jesus apareceu e foi reconhecido por eles no partir do pão. O avivamento começa no partir do pão, na comunhão. Não existe igreja sem comunhão. Temos a ferramenta virtual por uma necessidade física, né, da Covid, agora é a dengue, né? Eu não sei se na casa de vocês, mas ontem as mulheres da dengue foram lá em casa também, fizeram a inspeção, disseram que está tudo bem, são irmãs também. Mas o que eu digo... Jesus, e Pedro lá, quietinho, e com vergonha, que ele tinha traído Jesus. E como é o esquema do mundo? É uma vez só. Bateu, levou. Traiu, vacilão, nunca mais. Não no nosso meio, porque Jesus veio tratar. Pedro, vamos conversar aqui. Tu me amas? Perguntou 3 vezes. Qual foi a resposta?
apacenta minhas ovelhas. Seja fiel ao seu chamado, né? Na sua condição, apacenta as ovelhas. Tem gente que vem desesperado aqui, tem cada situação, né? E nossa missão de existir enquanto igreja é apacentar as ovelhas, as de dentro e as de fora. Porque Jesus tratou primeiro os discípulos. E outra coisa, o avivamento tem a ver com compromisso. Por quê? Deus não manda a gente de qualquer jeito, na orelhada, que nem muita gente faz por aí. O reino de Deus não tem lugar para estrelas, né? E está comum o showbiz na igreja. O cara que é músico, ele só vai no dia que ele vai tocar, né? Porque eu sou muito importante. O músico, como Pedro, precisa do alimento, ele é membro da igreja. Mesma coisa, o pastor só vai no dia que ele vai pregar. Não! Eu, particularmente, o dia que eu mais gosto é o dia que eu gosto de ouvir, mais do que de falar. E olha que eu falo bastante, né? Mas eu gosto mais de ouvir do que de falar. Se tiver alguém, é privilegiado o pastor que tem alguém da sua confiança para compartilhar o púlpito com ele. Porque o pastor, o líder, é quem mais precisa. Sabe por quê? Porque ele é a ovelha mais carente do rebanho. E o pastor, normalmente, e eu me incluo nisso, tem dificuldade de receber. Deus sempre me deu uma condição de dar, de ser abastado. Mas eu passei umas pindaíbas na vida, né? E eu tive que aprender a receber, que para mim era uma humilhação. Hoje eu já estou tranquilo, né? E Deus tem levantado pessoas para cuidar da gente. Então, o líder também precisa de cuidado. Cuidado na palavra, cuidado espiritual. É o que a psicologia, e aqui essa igreja está se tornando um reduto de psicólogos, né, Karine? Se chama carícia. A gente precisa de carícias, ou seja, palavras que nos estimulem a dar o nosso melhor. E na psicologia o nome disso é carícia. E aí, é muito bom também receber. Eu sofria mais em receber do que com a própria necessidade. E Deus usou pessoas especiais que têm o dom da hospitalidade, do zelo, do cuidado, de perceber que a gente não é super-herói, que nós estamos num movimento de integração, de visitação. Isso está na essência do avivamento da igreja. Como viviam os novos convertidos? No temor e no tremor, perseverando na doutrina dos apóstolos, ou seja, estudando na escola bíblica sabática. Jesus, com 12 anos, ele já maravilhava as pessoas na escola bíblica sabática, frequentando o templo, porque nós, enquanto estamos reunidos, a glória de Deus se derrama. Enquanto nós estamos unidos, como diz o Salmo, ali o Senhor ordena a sua bênção. É junto, ninguém é melhor do que nós todos juntos. Isso é avivamento, desejo de estar junto. Se nós não formos pelo menos amigos, nós não seremos irmãos. Não tem avivamento. Isso é muito legal, mas implica em renúncias. Porque domingo o Satanás já arruma um trabalho. Às vezes, coitado, ele nem é culpado. Não é ele que arruma. A gente quer sem vergonha e vai atrás. Mas sábado é o Dia Internacional da Balada. A igreja era um elemento socializador quando não tinha shopping. A gente ia para a igreja, né? Pelo menos para ver gente, né? Era um movimento, era o culto, e os jovens iam para a pracinha, muitos casamentos começaram na pracinha depois do culto, as tardes de evangelismo, essas coisas. Hoje não, hoje nós temos carros velozes que não podem andar, né? E a multa chega. Carro é uma família adicional, né? E se você é um motorista que está em fase de aprendizagem, sai mais caro ainda, porque você bate, né? Ou batem em você, né?
Os outros sempre estão errados. Então, hoje nós temos carros, temos a facilidade, temos tudo. Não precisa nem ir, você aperta o botão, já está lá. Mas hoje está mais difícil, né? Eu nasci em 65, a idade do feminismo, do rock and roll, Beatles, Elvis, Jimi Hendrix, que morreu com 27 anos, Janis Joplin, que cantava na igreja, sofreu bullying e morreu de overdose aos 27 anos. Então, eu nasci nessa época. E eu acreditava que no ano 2000 era só a gente apertar o botão e tudo ia ser mais fácil. A comida vinha na mão, o cachorro daquele desenho que era mecânico, né? Eu pensava isso. E hoje nós temos todas essas tecnologias, mas o que nós não temos? Tempo. Não temos tempo para nossos amigos. Tem as redes sociais, onde todo mundo é feliz, né? Não temos tempo para a nossa família, se a gente bobear. Não temos tempo para nós. E não temos tempo para Deus. O carro que a gente orava, né? Ai, Deus dá o carro. Ele conhece o caminho da impiedade, né? Lugares onde nós não devemos estar. E se perde muito o caminho da casa de Deus. Se perde. Aquele salmo foi riscado. Alegrei-me quando me disseram. Tem gente que lê na versão herege. Cansei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Não tem alegria, perdeu porque esfriou. E é por isso que nós estamos estudando na escola bíblica dominical o avivamento. Na época da depressão de Elias, ele achou que acabou. Mas teve um grupo que não se dobrou. Deus falando para ele, seu boca aberta, o que você está fazendo aí na caverna? Mandou um corvo servir pão para ele e falou, você ainda vai caminhar muito. E quando houve a restauração dele, um corvo foi lá, corvo, eu acho que é uma ave de rapina, ou então é um urubu diferente. Mas, poxa, Deus usou um corvo para botar o pãozinho lá do lado de Elias. Deus falou com Elias, o que você está fazendo aí embaixo nessa caverna? O teu lugar é nos lugares altos. E ele subiu ao monte, e Deus falou com ele, meu filho, há um grupo de pessoas que não se dobraram a Baal. Ninguém vai determinar o teu fim. O teu começo e o teu fim, sou eu que determino. E vocês veem como morreu Jezabel, né? Caiu de uma janela, eu acho, aí bateu a cabeça e os cães a lambeçam. E ela jurou matar Elias, né? E no avivamento aí, e o boca aberta do marido dela, que era um frouxo, também morreu de uma maneira muito triste, porque ele não exerceu a sua autoridade da vocação que Deus deu a ele como sacerdote do lar e como rei. Lá está escrito, Acabe, influenciado, dominado pela sua mulher, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o final dele foi triste. E o Elias, que estava jurado de morte, o que aconteceu? Deus gostava tanto dele, que fez o fim dele foi, a última passagem dele foi como Hollywood. Diz que veio uma carruagem de fogo, né? Pegou Elias e ainda deixou um melhor que ele, o Eliseu. Deixou cair a capa, né? O carequinha famoso lá, o Eliseu, e ele pegou, aquilo representava o poder de Deus na vida dele. Então, um avivamento no Antigo Testamento também, porque Eliseu foi grandemente usado. Então, o Pedro aqui, de caipira, ele passou a ser um grande instrumento na mão de Deus. Nem o Billy Graham pregava como Pedro, né? Primeiro sermão, 3.000 convertidos, fora mulheres e crianças que não eram contados. O segundo culto, 5.000 convertidos. Né? É o Pedro pós-Pentecostes. É o Pedro transformado com uma nova atitude. Pedro chorou quando Jesus o confrontou.
Mas ele não ficou chorando, ele tomou uma atitude. Bom, já que o Senhor me tratou, eu vou tomar vergonha na minha cara, apacentar as ovelhas. E depois veio a grande comissão, né? Ide por todo mundo, mas vão preparados, não vai de qualquer jeito. Permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo poder do Espírito Santo, pela unção, que os nossos irmãos pentecostais chamam de batismo do Espírito Santo, e nós, presbiterianos, chamamos de plenitude do Espírito, uma manifestação especial do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Hoje, muita gente acha que pode ir na orelhada fazer as coisas de Deus, tudo de improviso, tudo de qualquer jeito. Jesus, se a gente estudar a Bíblia, no começo da igreja, o que Jesus falou? Mas não vai agora, vai no tempo que eu mostrar, esperai em Jerusalém, esperai no templo. Jerusalém simboliza templo. Em Jerusalém, para até que sejais revestidos do alto, até que aconteça o Pentecoste, e depois o avivamento de maneira mais intensa. Por quê? Lembra que eu falei que o avivamento só acontece quando tem um problema? O que começou depois do Pentecoste? Cada um ouviu falar em sua língua, recebeu, não era esse manicômio aí que o povo fica gritando que nem maluco, e Deus não gosta de grito, né? Deus não é surdo. E aí, cada um voltou para a sua terra, e o evangelho se espalhou, e houve a perseguição, que foi o problema que gerou o avivamento. Aí se espalhou por todo mundo. Fala, minha querida. Apesar dos problemas. Nós estamos aí tendo indicações de perseguição da igreja, mas não é lá, aqui pertinho, nos nossos vizinhos, na Nicarágua. Essa semana eu recebi um vídeo, né? Invadiram uma igreja, mataram o pastor, mataram as mães das crianças e deixaram elas chorando lá. E mataram algumas crianças que choraram demais. Eu falei, será que não é fake? Porque a maldade não entra na nossa cabeça. Mas está sim, irmãos. Naquele tempo não era diferente. Qual era a diversão dos homens maus? Jogar os cristãos nas covas lá, né? E ver os bichos que estavam com fome comer os cristãos. E você quer saber? Tinha fila de gente para morrer desse jeito. Ou então, pegava os cristãos mais fortes e fazia com que eles eram gladiadores, para divertir o rei. Qual era a diversão do mal? Um cortar, enfiar a espada no outro. Aquilo é sangrento, aquilo é nojento. Mas o mal vem para roubar, matar e destruir. A diferença é que hoje ele está mais sutil. E é por isso que nós precisamos estar de olhos bem abertos. Então, irmão Cairo é Gideão. Gideão é um grupo que faz o evangelismo através da distribuição de Novos Testamentos. Hoje é proibido. Mas está isso, pede para fazer alguma coisa contrária à lei de Deus. Está escancarado. As escolas viraram centros de doutrinação para o mal. Só não pode falar de Deus. E nós, o que temos que fazer? Nós temos que ter estratégia, temos que ter inteligência vinda do alto para bolarmos estratégias, porque ninguém pode superar o Espírito de Deus. Maior é o Espírito de Deus, é o Deus que habita em nós, do que essas bestas feras que estão patrocinando a desgraça no mundo. Dele só se pode esperar isso. O que não pode é a igreja se omitir. O que não pode é a igreja fazer o mesmo.
Nós somos diferentes, nós somos de Deus. E agora, mais do que nunca, é relevante a gente tomar uma posição. Não só nós, mas os nossos filhos, as nossas famílias, porque aquela promessa que Deus fez a Abraão continua valendo. Em ti, através de Jesus, o descendente, serão benditas todas as famílias da terra. Por amor a essa aliança, é que o mundo ainda não foi destruído. Nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. Isso é avivamento. E Pedro, caipirão, já não era mais explosivo. Jesus falou, vou tratar teu temperamento. Como assim? Vou tratar, eu sei que você é sangue quente, Pedro, eu gosto demais de você, você é um dos meus 3 melhores amigos, mas eu vou tratar, você precisa aprender a controlar o seu temperamento. Foste jovem, essa impulsividade do jovem, eu convivi com isso, mas quando você for mais velho, outro te cingirá, e irás para onde você não quer, mas em obediência a Deus, a esse tratamento que eu estou fazendo com você hoje, você vai, e vai se enchiar como bom testemunho. Aí vem a impulsividade. Tá bom, legal. E está escrito assim, disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de honrar a Deus. E Pedro que ficou com medo e negou Jesus, quando estava caminhando com Jesus de longe, ele não está na Bíblia, mas historicamente dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo. E não negou. E aí e outra tendência também, Deus está tratando com a gente, mas a gente quer cuidar da vida do outro, não resolvemos nem a nossa. Aí ele falou para Jesus, e aí Jesus, e ele aí? O queridinho do Senhor, que era o que Jesus amava. Ele vai morrer também? Se ele morrer, eu morro. Mas, poxa, não é justo eu morrer e ele... E Jesus falou, cuida de você, se eu não quero que ele morra, ele não vai morrer. Como não morreu, né? Ele foi um dos únicos que morreu de velhice. Os outros foram todos assassinados. Eu estou tratando com você. Não olha para o outro, olha para mim. É com você. O avivamento que eu estou fazendo é com você. O outro, eu cuido do outro. Eu sou o Senhor. Mas o ser humano tem essa coisa de querer brincar de Deus. E ele quer apontar para o outro. Mas o outro ali também é o queridinho, né? Do nada, eu estava falando com meu filho essa semana, aí não sei por quê, ele chegou... Pai, agora que estamos só nós aqui, que a Paula viajou, ele veio cuidar de mim aí. Confessa, pai, o senhor gosta mais do Renato. Aí eu falei, de onde você tirou essa ideia? Ah, pai, o senhor sempre protegeu ele. Ele sempre foi o mais... Os filhos têm uma tendência a pensar que a gente gosta mais de um ou de outro. E, às vezes, eles têm razão, mas não no meu caso. Mas cada um tem sua necessidade, né? E a Bíblia mostra que isso é um problema. Lembra do Esaú e Jacó? Um era o queridinho do pai, o caçador, peludão, ruivo, né? E o outro era o queridinho da mãe. Esses filhos criados com vó, que Jacó sabia o quê? Lavar louça, essas coisas que... Prendas domésticas. Deu uma confusão, quase um irmão matou o outro. Nós não podemos fazer isso, consciente ou inconscientemente. Temos que tratar todos iguais. E se esse sentimento vier, repreenda, né? Aí eu falei, nada a ver, filho. São necessidades diferentes. O senhor deu o carro para ele. Eu falei, mas dei a moto para você. Né? E graças a Deus, Deus tirou, porque quem comprou morreu uma semana depois no assalto. Acabou com a moto e acabou com o sujeito. Mas o que eu quero dizer é que esse sentimento de Pedro é o sentimento de alguns filhos. Poxa, por que ele não? Por que só eu vou sofrer?
Por que o João é o queridinho? O que está recostado ao seu ombro, né? Ele chamava o discípulo do amor, né? E que amor é esse? É só para o João? E tinha uma briguinha entre eles, né? Então, Jesus tratou com todas estas coisas, e depois o Pedro sossegou, e Pedro teve a honra de ser o primeiro líder, o primeiro pastor da igreja depois do Pentecostes. Deus fez história através do avivamento na vida de Pedro, que mexeu com o mundo. Nunca mais, depois daquele culto que Pedro pregou, né? E era a mesma pessoa. Deus quer usar a gente na nossa condição. E Ele está dissipando os melhores dons. É nos nossos filhos, é na gente. Eu fico emocionado. O que está acontecendo com essas crianças? Nossa, tem uma menina nova na igreja. Se der certo, a gente recebe, essa semana não, mas a semana que vem, formalmente. Eu não sei se sou eu que sou boca aberta e percebo, ou se vocês perceberam também. Como é o nome da menina? A Catarina. Parecia que ela ia voar. Ela estava feliz. As crianças querendo fazer as coisas. E isso é avivamento, isso é de Deus. Entre os pais que trazem. E aí vai pegando fogo. Quem pregou a semana passada? Foi uma adolescente. Ela veio lá de Hollywood, né? Não, ela é fruto da fidelidade de seus pais, trazendo-a e formando-a na escola bíblica dominical, e foi uma bênção, não é? Hoje vamos ter outra pregadora, que eu não esperava, foi uma surpresa positiva para mim, mas ela foi tão tocada pela palavra da adolescente com a pastora, ela falou: "Ai, pastor, posso pregar domingo que vem?" E aí eu chorei, né? O lugar que eu mais chorei nessa vida foi Jundiaí. É muita emoção. Aqui cada mergulho é um flash, né? E aí vai pregar hoje à noite. E as pessoas estão com vontade. E o milagre daquela mesa lá, entendeu? Isso é avivamento, desejo de estar junto. E é isso que a gente precisa resgatar, porque o Satanás quer tirar da gente esse desejo de estar junto. Aqui é que a gente vive, aqui se abrem as portas, Deus ordenando suas bênçãos. Essa semana fui numa formatura, ontem, me emocionei de novo, porque a gente sabe, principalmente uma escola particular, que não é barato, em 5 ou 4 anos. 5 anos, no Brasil, muita água rola debaixo da ponte, né? Você poder formar um filho e não estar devendo, né? Que antigamente você pagava depois. Hoje já tem o eletrônico lá, se não tiver com as mensalidades em dia, você não entra, você não faz prova. Então, quando o filho se forma, e aí cantaram o hino nacional, e depois cantaram, antes que proíbam, né? E cantaram um hino. E foram jovens. Uma jovem cantou umas músicas lá mais lindas que a outra, um dom de Deus, que não se aprende nos livros, se aprende no livro e na vivência comunitária, no avivamento presente no livro. Então, cada dia é uma emoção nova. Deus está nos... Vivemos tempos difíceis, com tendências a piorar? Vivemos. Mas nós temos que sacar que Deus está promovendo o avivamento, que só vai acontecer quando tem um problema, que nos tira da zona de conforto. Quando a gente vê lá na profecia de Amós ou Miqueias, um dos dois, havia um problema. O povo tinha saído do cativeiro, reconstruiu tudo, estava tudo legal. Aí abandonaram o templo, e Deus chamou a responsabilidade, dizendo: vós cuidais das vossas casas, e a minha casa está abandonada. Deus chamou a responsabilidade. De certa forma,
Nós somos pessoas privilegiadas. Nós moramos na melhor cidade do estado de São Paulo, no melhor índice de qualidade de vida. Tem um nome aí. IDH. O melhor IDH de São Paulo é Jundiaí. Entendeu? São Paulo é o estado mais rico da União. Aqui tem emprego, não trabalha quem não quer. Aqui tem emprego, em Jundiaí. Nós estamos próximos de São Paulo, é uma cidade em desenvolvimento, diferente de outras cidades. Aqui tem água, aqui tem ar para respirar, tem a Serra do Japi, tem alguém comendo, tem alguns malandros comendo por fora a especulação imobiliária, mas a Serra do Japi é o nosso pulmão. Você pode estar em casa com a brisa da serra, e aqui tudo dá. Se jogar aqui uma vez por mês, eu não falo muito, mas eu faço. Eu pego a enxada e venho capinar o mato da calçada. Porque até no asfalto, até no concreto nasce. Aqui é muito bom. E tem gente que reclama da cidade, né? E eu fico ali, sabe, nada, inocente, né? Porque aqui é bom. Então, irmãos, nós temos esse privilégio, e esse privilégio pode provocar uma acomodação. Aí vira obrigação de Deus nos paparicar. E a gente fica que nem filho mimado. E como diz o samba, no mundo a coisa mais feia é quem vive chorando de barriga cheia. Então, o avivamento faz a gente ver a nossa dependência de Deus. Pedro, no Pentecostes, foi usado, e Pedro é um parâmetro para a igreja de hoje. Todos nós precisamos, se a gente já é apegado a Deus, se apega mais. Porque, à medida que as trevas aumentam o seu escopo, o seu espectro, a igreja de Jesus se torna mais relevante, é mais urgente o nosso testemunho, é mais urgente sermos sal, é mais urgente sermos luz, sabe? Jesus tem a expectativa de encontrar a sua noiva ataviada, sem mancha nem ruga, não é isso? Nós que somos mais bobos, alguém pediu uma mulher feia? Deus, me dá uma mulher feia, porque eu sou humilde. Me dá uma noiva feia. Não existe. Beleza é fundamental. Você, quando sonha com uma mulher, você sonha com uma mulher bonita. Ainda bem que beleza é um conceito relativo, né? Que para quem ama, né? Deus cegou a Paula, ela me acha bonita. Você acredita que ela me acha bonita até hoje? Eu falei, cegou mesmo, glória a Deus, né? Esse cego não precisa ser curado, né? E mesma coisa, os homens. A mulher, ela sonha com que tipo de homem? Um homem cortês, um homem bonitão, né, dona Edith? Né? Conversando com dona Edith, ela lembrando do seu Alfeu, mas como ele era bonito. Ele é bonito até hoje, com os cabelos platinados, mas ele chegava todo perfumado, como o bom italiano, garboso, me trazia flores. Só que corre o tempo da gente esfriar nisso, e houve um avivamento na vida deste, que eu sou o pastor, mas ele é um dos pais espirituais da igreja. Quando eu quero colo, eu tenho as famílias que eu visito, e lá, aquele cuscuz com manteiga, e que mais será? O pastelzinho proibido para mim, né? A gente mete o pé na jaca, e não pode, mas Deus é tão bom que a gente está vivo. E eles estão experimentando, e eu sou testemunha disso, o avivamento no casamento, na vida toda. Isso é maravilhoso, vê-los juntos. Eu sei o que nós passamos recentemente, mas eu nem me lembro mais. Sabe por quê? Eu estou tão feliz que agora eu quero ter uma nova vitória semana que vem. Vou fugir com eles.
O seu Alfeu é como eu, que nem a Paula gosta de viajar. E eu pago para não sair de casa, irmão. Eu viajei a vida inteira. Ela falou, então eu vou. Pior que ela foi. Eu achei que ela não ia, mas ela foi. E tinha o filho que pagou também, graças a Deus prosperou. Está lá, faz um mês. Mas Deus tem levantado pessoas para estar comigo, generosas. Fome eu não, até engordei nesse período. Então, irmãos, isso é igreja. Um cobrindo o outro. O casamento passa por crises, mas Deus, por isso que a gente vai pedir a bênção quando a gente casa. O cristão não casa no Fusca. A família do cristão não casa no carro, não começa no carro que fica balançando, né? Não começa no baile funk, não começa nessas coisas do mundo. O nosso casamento, os nossos relacionamentos começam na casa de Deus, onde nós vamos pedir a bênção. O que o Satanás quer fazer? Nada a ver, um papel não garante nada, a gente junta e pronto. Não vou... Olha a mediocridade. Não vou dar comida para esse povo que ainda vai na festa, sai falando mal, né? Aquilo que deveria ser uma alegria, muitas vezes, é uma aprovação para a igreja, principalmente o pastor. Essa igreja é uma panela. Eu não fui convidado porque eu sou pobre, né? Eu não sou da panela, da bolha. Aí divide a igreja inesquecivelmente. Só Jesus, não é? Temos 5 minutos. Só para botar um pouquinho de humor nessa história. Fui fazer um casamento. Eu sou um caipira, irmãos. Eu não gosto de aparecer. Eu gosto de estar na retaguarda. Mas era o rei da laranja e o rei do óleo. A menina linda. Não, essa é linda mesmo. Muita areia para o caminhãozinho, faz 3 viagens. E ele também muito rico, mas ele também mais um matutão, né? Mas foram se casar, né? E eu, o mais ruinzinho da cidade, o pastor, mais tímido, me convidaram. Aí fizeram a festa lá no negócio do rodeio, lá no Red Eventos. Imagina quanto ficou aquela festa. Veio o prefeito, veio gente. Aí começou a pressão em cima de mim, porque a noiva foi se arrumar em Campinas. Porque quem nasce em Jaguariúna gostaria de ter nascido em Campinas. Aí já foi, né? E tinha uma cabeleireira na igreja que, pastor, o senhor não vai tomar uma atitude? Não vou aderir. Essa encrenca não é minha. Ela decidiu ir lá. Mas sou eu, da cabeleireira da cidade. Nós crentes temos que ser unidos. Eu falei, o cabelo dela, eu nem cabelo tenho, então não me aperta. Aí veio outro grupo, parecia uma romaria para Aparecida. Foram na minha casa. Pastor, o diabo está em nosso meio. Está havendo uma grande divisão na igreja. Por quê, irmã? Alguma coisa errada que eu fiz? Não, o senhor está omisso. O senhor está vendo, mas está omisso. Nós não... E até gente que não era da igreja veio fazer a campanha para eu sensibilizar os noivos, para convidá-los para a festa, que era o evento da cidade. Mas foi tanta pressão, irmã, que eu passei mal no dia da cerimônia, me deu um mal-estar intestinal na hora. A sorte que lá é perto, e eu fui de moto. O cara pensou que eu era o segurança da igreja, e eu fui de preto. Né? Olha, a área de serviço é ali. Eu falei, de certa forma, eu vou trabalhar. Aí voltei para casa, dei uma aliviada, e fui para o culto e esqueci a Bíblia. Aí volta para pegar a Bíblia. Aí vai. Aí vieram as recomendações. Olha, lá vai ter católico, vai ter crente. O senhor é meio expansivo. Não fala mal dos católicos. Eu estou fora da Guerra Santa, né? Eu falei, pode... e não estende muito também. Espera aí, quem que é o pastor? Não sou eu? Eu estudei tanto para isso, né? Eu estou há um tempo nisso. Mas, menina, teve irmã que saiu da igreja porque não contrataram o buffet dela. Saiu da igreja porque não foi convidado para a festa. E foi lindo o casamento, mas acabou. Toda aquela pompa não garantiu nada, estão divorciados hoje.
né? Mas, gente, é um sofrimento que a gente, quando é maduro, não precisa passar. O que é um casamento? O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. O casamento é uma festa de início de uma nova família. Isso deveria ser alegria, até para quem não foi convidado, tem que ter a maturidade. Mas não, a gente fica discutindo o sexo dos anjos, a meia fina que desfiou e o inferno aí. Nós temos que focar. O avivamento é o novo foco. E o foco são as pessoas. O nosso negócio é gente. E quando a gente não se omite, a gente integra as pessoas, aí já era. Então é isso, vamos nessa toada, porque Deus tem colocado no meu coração muita coisa boa, a partir do que eu recebo de vocês e dele. Amém?